A agricultura familiar é a base da agricultura do Brasil, desde os seus primórdios. Nós temos hoje 5 milhões de unidades que trabalham com a família, que representam 16 milhões de trabalhadores. O latifúndio predador são mais ou menos uns 30 mil fazendeiros, não são muitos. O agronegócio, com aquelas contradições, são uns 300 mil. Note, então, para a realidade brasileira, o futuro depende dessa parcela. 5 milhões de unidades, 16 milhões de trabalhadores que produzem os alimentos. E eles produzem 80% do que você come na sua mesa. Só não é mais por 2 itens. O azeite de soja, que é de origem do agronegócio, e a carne bovina, que é de origem do agronegócio. Todos os outros produtos que você vai comer amanhã, no café, no almoço, na janta, são de origem da agricultura familiar. E o que nós temos defendido? É que a reforma agrária é, na verdade, a reprodução dessa agricultura familiar, porque está na lei, Juca. O governo tem que desapropriar os latifúndios improdutivos. Portanto, não produzem nada para a sociedade. Não cumprem nenhuma função social, como diz a lei. Então, você desapropria aqueles latifúndios, reparte para o sem terra, que hoje são super explorados, e os transforma em agricultor familiar. Tanto é que, assim como aconteceu com os povos indígenas, depois da redemocratização, nós aumentamos em 1 milhão as famílias de agricultura familiar. 500 mil estão em projetos de colonização lá na Amazônia e 500 mil são famílias assentadas. Então, o que antes tinha 4 milhões de famílias de agricultores familiares, agora são 5 milhões. E qual é o futuro dessas famílias para elas continuarem produzindo alimentos para o mercado interno e melhorando a sua vida? Nós temos atualizado uma proposta de programa que poderia ser de desenvolvimento da agricultura saudável. Primeiro, a agricultura tem que se preocupar em defender a natureza. Porque se nós continuar desmatando, se nós continuar agredindo a natureza, as mudanças climáticas vão transformar a vida insuportável, inclusive nas cidades. Quem mora em São Paulo está assistindo às mudanças que houve nos últimos meses. É impressionante. Esses dias eu vi o relatório de um cientista de que algumas regiões do Brasil nós já atingimos o pico dos 3% a mais na média de aumento de calor. E, portanto, altera completamente a vida onde aumenta o calor. Bem, nós defendemos que é preciso adotar a agroecologia, da qual a professora Serrano se referiu, da qual a Ana Maria Primavera é a nossa patrona. A agroecologia, Juca, e os que nos acompanham em casa, são técnicas que você produz alimentos em equilíbrio com a natureza e, ao mesmo tempo, aumentam a produtividade do trabalho e aumentam a produtividade da terra, do que o agronegócio, que precisa aumentar a escala, e dele é máquina e escala. A agroecologia é o contrário, usa muita mão de obra e trabalha em equilíbrio com a natureza. Para isso, então, nós temos que ter programas do governo que recuperem as sementes crioulas, como nós dizemos, as sementes daqui, que não são transgênicas, que não são controladas pelas empresas transnacionais. É preciso nós produzir bioinsumos, ou seja, fertilizantes orgânicos, que não são químicos, que não agridem a natureza. E é preciso nós ofertar para a agricultura familiar as máquinas agrícolas de pequeno porte.